Meu nome é Alessandra e quero contar a vocês uma experiência que vivi e que até hoje não consegui explicar completamente. Se alguém já passou por algo parecido ou souber o que isso pode ter sido, ficarei muito grata se puderem me contar. Recentemente havíamos nos mudado para um apartamento novo. Morávamos ali eu, minha mãe e minha irmã. Meu pai, infelizmente, já não estava mais conosco. Lembro que o dia sobre o qual vou falar não teve nada de especial. Foi um daqueles dias comuns que passam sem deixar marca alguma. À noite tive uma pequena discussão com minha mãe e, por birra, decidi dormir no meu quarto. Me tranquei, coloquei um filme, depois outro. Acabei perdendo totalmente a noção do tempo, até perceber que já eram entre 3 e 4 da manhã. O apartamento ainda estava quase vazio. Não havia cortinas, apenas persianas simples, daquelas que se seguram com um pequeno palitinho. Em determinado momento a persiana caiu, e a luz dos apartamentos da frente entrou diretamente no meu quarto. Levantei para arrumá-la, mas antes de fazê-lo, parei. Há alguns instantes o quarto já não parecia o mesmo. Não sei explicar o porquê, mas algo havia mudado. O silêncio parecia diferente e o ar estava muito, muito frio. Foi então que ouvi passos. Eram passos pesados, bem marcados, fortes demais para aquele lugar. Não soavam como os de uma pessoa andando normalmente, pareciam o som de algo muito grande se aproximando, como o caminhar de um cavalo ou de um animal desse porte. Tentei me acalmar. Pensei que talvez alguém estivesse voltando do trabalho naquele horário e que eu estivesse exagerando. Ao ajeitar a janela, mantive o olhar para cima para que fechasse direito. Quando baixei a cabeça e olhei para fora, foi então que eu vi. Havia uma sombra ou figura, chame como quiser. Era muito alta, facilmente com cerca de 2 metros de altura. Parecia um cachorro, um lobo ou algo parecido, mas não exatamente isso. Era muito magra, ossuda e encurvada. Não parecia normal e se movia rápido demais. Eu vi subir as escadas, descer por elas e em seguida desaparecer completamente na escuridão, como se nunca tivesse estado ali. Senti uma pressão muito forte em todo o corpo, como se respirar fosse extremamente difícil. Levei vários minutos até conseguir recuperar o fôlego. Eu sentia como se algo tivesse entrado no apartamento, por isso revisamos tudo, mas não havia nada fora do lugar. Nada havia entrado na casa. O que mais me impacta até hoje é lembrar exatamente daquele momento em que a vi, quando tudo parecia congelado. Não passavam carros, não se ouvia absolutamente nenhum ruído, e não havia luzes acesas nos outros apartamentos. Naquele instante, tudo estava completamente escuro, exceto pela luz que entrava pela minha janela. Desde aquela noite, nunca mais olhei por aquela janela da mesma forma. Isso foi tudo. Se alguém já viu algo parecido, alguma aparição que tenha provocado esse efeito ao redor, como se o mundo inteiro tivesse parado, por favor, comentem. Estarei acompanhando. Tenho um tio que acabou de se aposentar do serviço de varredor de rua. Aposentar é modo de dizer, porque pela idade já não o deixam mais trabalhar. Desde então ele passa muito tempo em casa, sentado, vendo as horas passarem. Ele me escutou colocar seus relatos enquanto varro, lavo a louça e arrumo a casa em geral. Diz que gosta de ouvir essas histórias porque algumas se parecem demais com o que ele viu. Meu tio João me pediu para te mandar esta história. Ele tem certeza de que ninguém que te escuta aqui viu algo tão horrível em toda a vida. Ele trabalhou na limpeza, no esgoto e na poda de árvores. Dizia que ficar muito tempo na mesma área era entediante. Cada setor tinha seu próprio desafio, mas varrer as ruas era diferente. Diz que varrer o acalmava, que o movimento repetitivo da vassoura indo para frente e para trás
ajudava a esvaziar a cabeça dos problemas. E veja, não se trata de romantizar um trabalho precário e perigoso, mas de aceitar que naquelas horas, naquele silêncio, a mente dele se desligava um pouco. Eles eram enviados em equipes de madrugada, nas horas mais perigosas, horas em que não há trânsito, mas os poucos que passam dirigem em alta velocidade. São horas em que as ruas estão vazias de carros, mas não de coisas. Quem anda na rua às 3 da manhã, se não for para fazer trabalhos indignos, dizia meu tio. No viaduto onde ele varria, os lugares escuros sempre estavam habitados por algo ou alguém. Ele fez questão de enfatizar que não estava falando como metáfora barata. Dizia que havia gente escondida na escuridão esperando um transeunte noturno para assaltá-lo. Mas também via rostos de pessoas paradas na sombra, imóveis, assistindo a madrugada passar sem se mover. Silhuetas atrás das árvores, não uma, várias em cada esquina. Rostos que apareciam entre os troncos quando passava um carro e as luzes iluminavam a calçada para logo desaparecerem. Meu tio dizia que aprendeu a não olhar 2 vezes. Se os ignorasse, eles ficavam quietos. Uma vez viu algo escondido debaixo de um carro e não soube dizer o que era. Só sabia que não era um cachorro. Outra vez viu uma pessoa muito alta abraçando um tronco a partir de um galho baixo, com as pernas penduradas, olhando fixamente para ele. Não falou nada, não se moveu, e meu tio continuou varrendo. Dizia que essas coisas eram parte do trabalho, como o cheiro. O viaduto de madrugada cheira a urina, a esgoto quente escapando pelas grelhas. A vez em que sentiu mais medo foi quando estava varrendo debaixo da calçada lateral do viaduto, a umas 6 quadras do parque. Ele era o último da fila, e ainda assim havia alguém atrás dele. Tinha uma pessoa que vinha movendo um daqueles cones laranjas refletivos para sinalizar o trabalho e evitar que algum carro os atropelasse. Meu tio estava concentrado, indo e voltando com a vassoura, quando de repente sentiu um vento forte. Uma corrente de ar, um golpe repentino. O vento levantou a poeira, o lixo e as folhas secas. Formou-se uma nuvem amarelada que brilhava sob as luzes públicas. A poeira arranhou sua garganta e deixou gosto de terra. Ele olhou ao redor e, de repente, a pessoa do cone não estava mais ali. Não correu, não gritou, não caiu, simplesmente não estava. Meu tio parou e procurou o resto da equipe. Quando a nuvem de poeira se dissipou, ele viu seus companheiros ao longe. Estavam muito adiante, inclusive o do cone de segurança. Haviam o ultrapassado há muito tempo. Meu tio então virou para o outro lado e viu que não era o último. Vinha outra pessoa varrendo a uns 15 passos de distância. Fazia, ou tentava fazer, o mesmo movimento que ele, de trás para frente, mas o ritmo estava lento demais. Caminhava estranho e avançava estranho. E o que trazia nas mãos não era uma vassoura. Era algo longo e articulado. Algo que não levantava poeira, mas deixava um rastro no asfalto. Meu tio parou. A pessoa não usava uniforme e não tinha cone. Aquelas horas, um carro poderia passando a toda velocidade e partir lá ao meio. A figura andou rápido, depois devagar, depois parou. Meu tio olhou e olhou de novo, e por mais que tentasse entender o que estava vendo, não encontrava lógica. A pessoa parecia desequilibrada, como se não soubesse o que estava fazendo. Uma alma perdida, talvez sob o efeito de alguma substância. Mas isso não era o que assustava. O que assustava era que suas roupas estavam encharcadas de sangue seco. E nas mãos não tinha uma vassoura. Segurava um pedaço comprido de algo que balançava a cada movimento. Algo entre vermelho, rosa e branco. Um osso longo. E a maluquice é que aquela pessoa o movia de trás para frente, como se estivesse varrendo a rua. O cheiro chegou, algo quente apesar do ar frio da madrugada. Meu tio subiu na calçada e não parou de correr até que precisou parar para respirar. Sentia a cabeça pulsar e apertava a mandíbula. Ninguém vinha atrás.
Só a imagem o perseguia dentro da cabeça. Ele alcançou os colegas e contou ofegante o que tinha acabado de ver. O responsável pelo cone avisou pelo rádio e alguém pediu uma viatura imediatamente. A equipe de varredores estava voltando para ver a cena, mas o chefe proibiu. De longe viram e ouviram a polícia chegar, e logo depois o forense. As autoridades, por incrível que pareça, se moveram rápido. Meu tio e os colegas viram a polícia levar a pessoa e a caminhonete branca, recolher aquele horror para dentro de um saco preto. 5 minutos depois, um repórter apareceu para fazer perguntas, mas não encontrou nada. E os varredores foram proibidos de falar. Às 6 da manhã, terminaram de varrer o trecho. Meu tio e a equipe devolveram o equipamento, que era um colete refletivo e uma vassoura que mal varria. Antes de liberá-los, o chefe disse que o chefe dele havia dito que, por ordem de cima, ninguém podia comentar o que viu. Imagina se descobrem que de madrugada, no viaduto, alguém viu uma pessoa varrendo a rua com restos humanos? Nem todas as notícias podem circular. Olá, pessoal. Meu nome é Henrique e quero compartilhar algo que me aconteceu há pouco tempo. Foi na madrugada de sexta-feira, dia 7 de novembro. Eu estava em lua de mel com minha esposa no norte e nos hospedamos em um hotel chamado Cristal Azul. Cito o nome porque, caso alguém já tenha passado por algo parecido, talvez faça sentido. O quarto era grande, com um bom espaço. Logo na entrada do lado direito havia um pequeno armário. Depois vinha a porta do banheiro. De frente para a entrada ficava a cama. Em frente à cama havia uma escrivaninha e ao lado uma cômoda com a televisão. Faço essa descrição porque acredito que isso seja importante. Era de madrugada e minha esposa se levantou para ir ao banheiro sem acender a luz. Não sei explicar porquê, mas eu senti o momento em que ela se levantou. Em seguida, ouvi ela dizer a mesma coisa 2 vezes. Não pode ser. Onde é que eu estou? Também escutei quando ela se bateu algumas vezes. Quando voltou para a cama, ela me contou que ao se levantar, não reconheceu o lugar. Disse que as dimensões do quarto não pareciam as mesmas dos dias anteriores, mesmo já tendo ido ao banheiro no escuro antes, sem nenhum problema. Ela afirmou que se bateu porque sentia como se houvesse um muro no meio do quarto. Ela tropeçou várias vezes tentando chegar até a porta do banheiro e quando finalmente conseguiu abrir a porta, ao tentar acender a luz, tocou em algo que parecia um tubo. Porém, lhes digo que no banheiro não havia nada parecido. Foi nesse momento que ela gritou assustada e eu acendi a luz. Era 1 da manhã. Ela me explicou tudo e jurou que não estava no nosso quarto, que havia caminhado por outro lugar. Lembro que, tentando tranquilizá-la, eu disse em tom de brincadeira: "Você foi parar no mundo invertido." Ela voltou a se deitar e eu fiquei observando até ter certeza de que havia dormido. Depois me levantei para ir ao banheiro. Foi aí que eu vivi algo realmente horrível. Entrei no banheiro e me posicionei em frente ao vaso sanitário, como nos dias anteriores. Mas senti algo. Juro que senti uma presença. Era uma sensação muito clara de que alguém estava me observando, vindo da área do chuveiro. Por impulso, virei o rosto para a direita na direção da pia e do espelho. No reflexo, vi uma mulher. Ela estava dentro do box do chuveiro, nua. O corpo dela tinha muitos cortes abertos e eram recentes. Não consegui ver o rosto, apenas o corpo refletido no espelho. Tudo ficou paralisado naquele instante. Fechei a porta e voltei para a cama. Para não assustar minha esposa, não gritei nada, segurei o medo. Não disse nada. Lavei as mãos sem levantar o olhar novamente, apaguei a luz e fechei a porta do banheiro. Depois empurrei um móvel e coloquei em frente à porta.
Não sei o que era, nem por que eu vi aquilo, nem o que realmente aconteceu. Porém, juro que é verdade que aquilo estava ali. Aquela imagem, mesmo tendo sido vista apenas pelo reflexo do espelho, continua extremamente nítida na minha cabeça. Digo para todos que me ouvem: tenham muito cuidado quando se hospedarem em hotéis. Tenham cuidado ao acordar durante a noite, principalmente quando sentirem que estão em um lugar diferente daquele onde foram dormir. Eu sou José Luiz Albuquerque. Faz quase 2 anos que escuto relatos de todos os idiomas que entendo um pouco. Porém, só agora, finalmente criei coragem para contar algo que aconteceu comigo e com meu melhor amigo em uma noite em que fomos acampar. Nós somos de uma cidadezinha do estado do México, chamada Jilotepex de Molina Enríquez. Perto dali, existe um parque ecoturístico chamado Las Peñas. É um morro bastante conhecido por suas rotas de escalada profissional, pelas vistas e pelas áreas destinadas a acampamento, trilhas e ciclismo de montanha. É um lugar cheio de história e, principalmente, de muitas lendas. De fato, não são poucas as pessoas que garantem que há anos pessoas subiam até o ponto mais alto do morro para realizar rituais. Alguns dizem ter ouvido choros, e outros afirmam ter visto bolas de fogo nas redondezas. Apesar de tudo isso, acreditem ou não, é um lugar tranquilo e agradável para passar o dia. Por isso, meu melhor amigo Carlos e eu decidimos ir acampar lá. Já havíamos feito isso antes, embora em outras áreas. Naquele dia tudo foi tranquilo. Chegamos perto do meio-dia. Era domingo, lembro perfeitamente. Ao chegarmos, o cuidador do parque se surpreendeu quando dissemos que iríamos passar a noite acampando. Talvez por causa do horário, mas nos deixou entrar sem problemas. Havia bastante gente escalando em diferentes pontos. Nós nos instalamos perto de uma pequena capela que fica logo no início do caminho para subir até o topo. Nesse ponto você já está completamente cercado pela floresta. Depois de montarmos tudo, juntamos lenha para a fogueira, como era de costume. Já tínhamos experiência com acampamentos, então sabíamos exatamente quanto de lenha juntar para ficarmos confortáveis e evitar acidentes. A tarde passou sem nada estranho. Exploramos um pouco, comemos, e conforme começou a escurecer, vimos as outras pessoas irem embora pouco a pouco, até ficarmos completamente sozinhos. Antes que escurecesse de vez, acendi a fogueira e nos sentamos ao redor para conversar. Falamos sobre nossos dias, trabalho e pendências. Lembro que por volta das 8 da noite apareceu um cachorrinho que ficou com a gente. Era tranquilo e muito dócil. Para mim, a presença dele me dava uma certa segurança, como se estivesse nos protegendo. Continuamos conversando por um bom tempo, mas perto da meia-noite percebi que a lenha havia acabado. Não vou mentir. Achamos isso estranho porque normalmente rendia muito mais. Ainda assim, naquele momento, não pensamos que fosse algo grave. Apenas apagamos o que restava da fogueira e entramos na barraca. Eu não estava com sono, então continuei conversando com o Carlos quando de repente começamos a ouvir passos ao redor da barraca, bem perto de nós. No início, não me alarmei. Disse ao Carlos que provavelmente era o cachorrinho andando por ali. Tentamos nos acalmar, mas os passos voltaram a ser ouvidos. Saí da barraca, olhei com a lanterna e vi que o cachorro estava deitado quase ao lado do lugar onde havíamos feito a fogueira. Ele não havia saído dali. Apontei a luz para onde vinham os ruídos, mas não vi nada. Pensei que talvez fosse algum outro animal, e como o cachorro nem sequer havia acordado, me tranquilizei e voltei a deitar. Poucos minutos depois, os passos retornaram. Dessa vez pareciam ainda mais próximos, como se algo estivesse rodeando nossa barraca, voltando e indo embora novamente. Carlos, já nervoso, decidiu sair de repente justamente quando os ruídos recomeçaram,
para ver o que era e tirar a dúvida de uma vez. Ele saiu e voltou quase imediatamente. Com a voz trêmula, me disse que tinha visto algo. Disse que era um ser pequeno, com rosto de velhinho, careca. Claro que num primeiro momento pensei que ele estivesse brincando, mas a seriedade com que falou me causou um medo difícil de explicar. Apenas disse que era melhor tentarmos dormir, embora isso já fosse impossível. Os barulhos não pararam. Passos e o som de folhas se mexendo, como se algo estivesse sendo arremessado. A curiosidade foi tanta que resolvi olhar quando os sons voltaram a se aproximar. Saí iluminando na direção onde o cachorro estava e de repente ouvi o Carlos atrás de mim dizendo: "Ali está, você está vendo isso?" Coloquei os óculos e direcionei a lanterna. Foi então que eu também consegui ver. Apenas pude distinguir uma cabeça pequena, com traços de um velho e alguns poucos fios de cabelo grisalhos. Assim que a luz o atingiu, ele se moveu rapidamente e se escondeu atrás do cachorro. Levantei-me na hora e corri até onde o animal estava, gritando para o Carlos. "Está aqui!" Gritava para ele vir me ajudar a pegá-lo. Mas não havia nada, apenas o cachorro olhando para mim confuso por ter sido acordado. Naquele momento senti um medo muito intenso. Minha mente não conseguia entender o que eu tinha visto, nem como aquela coisa havia desaparecido tão rápido. Tentei encontrar explicações lógicas, mas não encontrei nenhuma. Assim passamos toda a madrugada. Eu não consegui dormir depois disso. A única coisa que disse ao Carlos foi que se aquela coisa quisesse nos fazer algum mal, já teria feito, mas não foi o que aconteceu. Durante toda a madrugada, os ruídos continuaram. Em alguns momentos eu chegava a ouvir uma voz, mas não quisemos mais sair para olhar. Os sons cessaram por volta das 5 da manhã. Assim que o sol nasceu, arrumamos tudo e fomos embora. Dias depois comentei o ocorrido com algumas pessoas, mas não acreditaram em mim. O Carlos disse que tinha passado exatamente pela mesma coisa. Até hoje não tenho certeza do que vi. Já comparei com animais da região, pesquisei, perguntei, mas não existe nada que se pareça com aquilo. Desde aquele dia, nunca mais voltei a Las Penhas. Também nunca mais fui acampar. Um abraço para todos em geral. Meu nome é Ricardo e sou do estado do México. Desde criança sempre fui muito sensível para ver e ouvir presenças. Lembro de ter escutado a famosa Chorona e em mais de uma ocasião vi uma mulher do lado de fora do cemitério da minha comunidade, tarde da noite. Mas o relato que quero compartilhar hoje é sobre uma série de acontecimentos que vivi junto com alguns colegas de trabalho. Depois da escola preparatória, fui recomendado para trabalhar em uma companhia farmacêutica que, para a região, oferecia boas vantagens. Uma delas era a possibilidade de continuar com os estudos. Como a empresa e a universidade ficavam um pouco longe da casa dos meus pais, alguns colegas e eu decidimos alugar uma casa perto da escola. A casa era grande. No térreo havia um quintal amplo e estacionamento para 2 carros. Dentro havia 4 quartos alinhados por um corredor que dava na sala de estar e jantar. Além disso, tinha a cozinha, o banheiro e as escadas que levavam ao 2º andar. O 2º andar, porém, estava em obra. Só paredes sem acabamento, laje recém-feita, sem janelas nem portas. Havia muita madeira, ferramentas e material de construção espalhados. Não era possível morar lá. Por isso, sempre mantínhamos fechada a porta que dava acesso ao 2º nível. Na casa morávamos 6 pessoas. Luzia com seus 2 filhos gêmeos de 5 anos, o irmão dela, Gabriel, outro colega chamado Rubem e eu. Todos tínhamos entre 20 e 24 anos. Nas primeiras semanas tudo correu com normalidade.
Luzia geralmente chegava primeiro, por volta das 3 da tarde, depois de buscar os filhos na escola. Um dia, enquanto os meninos ficaram brincando no jardim, ela abriu a porta principal e, ao entrar, viu um menino do tamanho dos seus filhos sentado na mesa de jantar. Quando ele a viu, levantou e correu em direção ao banheiro. Luzia pensou que fosse um dos gêmeos, mas logo percebeu que isso era impossível. Ela estava acabando de entrar e os meninos estavam do lado de fora. Foi até o banheiro, mas não havia ninguém. A única coisa estranha era uma das cadeiras fora do lugar, como se alguém realmente tivesse empurrado para se levantar. Algum tempo depois, Rubem passou por algo parecido. Ele trabalhava no turno da noite e naquele dia não tinha aula cedo, então voltou para casa por volta das 7 da manhã, quando todos nós já tínhamos saído. Ele entrou no quarto e estava prestes a dormir quando ouviu a risada de uma criança e o som de uma bola de plástico quicando no corredor dos quartos. Irritado, levantou pensando em dar bronca nos gêmeos para poder descansar. Mas, quando saiu do quarto, o barulho parou na hora. Ele só encontrou a bola no meio do corredor. Ninguém mais estava na casa. Foi assim que os pequenos acontecimentos começaram com cada um de nós, até que os próprios gêmeos começaram a contar que também viam um menino. Diziam que não conseguiam enxergar direito, que ele parecia borrado, que no rosto só dava para ver a boca e nada mais. Ele entrava no quarto deles, pegava os brinquedos, zombava dos dois, mostrava a língua e ria. Os meninos já não gostavam de ficar na casa. Nós, adultos, levamos como brincadeira no começo. Até espalhamos talco ou farinha pelo corredor para ver se apareceriam marcas de pés pequenos no dia seguinte ou alguma coisa assim. Luzia então resolveu falar com o proprietário. Ele meio que riu e disse que não sabia de nada, mas mesmo assim mandou um padre para abençoar a casa. Imaginamos que foi mais para nos acalmar, provavelmente pensou que se acreditávamos em fantasmas, também acreditaríamos que aquilo resolveria. Mas ao contrário do que esperávamos, a situação piorou. A entidade começou a aparecer com mais frequência. Às vezes, enquanto estávamos na sala de jantar, ela se mostrava no final do corredor. Ouvíamos a risada e logo depois os passos correndo para o banheiro, como se fosse um jogo, como se quisesse que a gente o perseguisse. Todos nós chegamos a vê-lo, mesmo que só de relance, e parecia que ele se divertia com isso. À noite escutávamos a porta do banheiro se abrindo, passos descalços pelo corredor, risadinhas e barulhos de objetos sendo mexidos. Quando algum de nós se levantava para verificar, o menino corria para o banheiro e se escondia. Como os gêmeos já não queriam dormir ali, Luzia muitas vezes os levava para a casa da avó. Então já tínhamos certeza absoluta de que não eram eles fazendo barulho. Numa noite de fim de semana, estávamos apenas Gabriel, Rubem e eu. Eram mais ou menos 8 da noite e estávamos no quarto do Rubem, decidindo o que comprar para o jantar. De repente ouvimos a porta do banheiro se abrir. Ficamos em silêncio, porque já sabíamos o que vinha depois. Os passos começaram no corredor, se aproximando do quarto. O menino ria, mas como se estivesse tentando esconder a risada, igual a uma criança prestes a pregar uma peça. Ele chegou na porta e então bateu com força. Logo depois, uma voz que definitivamente não era de criança disse: "Quero que vocês sumam da minha casa." Nenhum de nós soube como reagir. Não estávamos preparados para aquilo. Sempre imaginávamos que seria como antes, alguma travessura, mas aquilo era completamente diferente. Era muito mais sério. Quando finalmente abrimos a porta e fomos até o corredor, não havia nada. Saímos para comprar comida, ainda muito nervosos, perguntando um ao outro se aquilo tinha acontecido mesmo. Mas nós três ouvimos a mesma coisa. Nós três vivemos exatamente igual. Quando voltamos, a casa estava um caos. As cadeiras da sala estavam fora do lugar e algumas viradas. Na cozinha havia pratos quebrados no chão
Nos quartos as camas estavam reviradas e as gavetas abertas com roupas jogadas para todo lado. Parecia que alguém tinha entrado para roubar, mas nada tinha sumido. Enquanto tentávamos organizar tudo, sentamos na mesa para conversar sobre o que aconteceu. Foi então que, bem na nossa frente, a porta que dava para o segundo andar se abriu sozinha. Um instante depois começaram a vir sons lá de cima. Cara, eram gemidos macabros sexuais de mulher, passos, madeira batendo, ferramentas caindo e ferro batendo em ferro. Entre tudo isso ouvimos a mesma voz daquela frase, xingando e mandando a gente ir embora. Não pensamos em mais nada. Talvez tudo tenha durado 1 minuto, mas para mim foi eterno. Peguei meu telefone, o que pude, meus amigos fizeram o mesmo e saímos correndo da casa. Trancamos tudo e não voltamos naquela noite. O impacto foi tão grande que não conseguimos mais dormir lá. Voltamos apenas de dia para pegar nossas coisas, mas ninguém mais ficou ali. Mesmo perdendo a mensalidade da casa e o depósito, não fomos capazes de continuar. Esse é o meu relato, e por mais forte que pareça, juro que tudo o que contei é verdade. Obrigado por ler e obrigado àqueles que acreditam no sobrenatural. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Minha história aconteceu em 2021, em plena pandemia. Sou da cidade de Salto de Pirapora, e naquela época eu trabalhava como contratante independente. Como muitos devem se lembrar, durante a contingência quase não havia obras grandes. Tudo estava parado ou cancelado. Ainda assim, pela graça de Deus, tive a sorte de conseguir um projeto relativamente amplo. Era para realizar a manutenção dos sistemas de ar-condicionado, além da troca completa da iluminação e da fiação elétrica de um prédio administrativo pertencente a uma universidade. Esse edifício ficava próximo a um lugar abandonado, onde pegou fogo com vários funcionários dentro na década de 80. O lugar em que trabalharia tratava-se de uma construção antiga de vários andares, com corredores longos, escritórios amplos e uma atmosfera que desde o início parecia silenciosa demais. Para realizar esse trabalho, fomos eu, um mestre eletricista com quem trabalho há anos e 2 ajudantes. No primeiro dia chegamos cedo e fizemos uma vistoria junto com o vigilante do turno e o responsável pelo imóvel. Eles nos explicaram quais áreas deveríamos intervir, os horários, as zonas restritas e algumas recomendações gerais. Nada fora do comum. Depois de concluído o percurso, reuni minha equipe e dei as instruções para que começassem a desmontar a fiação antiga e revisar as luminárias. Nos primeiros dias, tudo transcorreu sem qualquer problema. Avançávamos bem e o local estava completamente vazio, pois naquele momento todo o pessoal administrativo continuava trabalhando em casa. Não havia barulho de pessoas, telefones, impressoras ou qualquer coisa do tipo. Como podem imaginar, só se ouviam nossos passos, as ferramentas e, de vez em quando, o eco do próprio prédio. Certa tarde, já quase na hora de ir embora, começou a chover muito forte. Não podíamos simplesmente sair assim, pois não estávamos preparados, então decidimos esperar um pouco até a chuva diminuir para poder buscar o carro e guardar as ferramentas sem molhá-las. Enquanto estávamos ali, um dos ajudantes foi ao banheiro. Ele demorou um pouco e, quando saiu, ficou parado olhando para os andares superiores. Lembro de me aproximar e perceber que ele parecia confuso. Não demorou para perguntar se o vigilante estava fazendo alguma ronda, porque ele tinha acabado de ver alguém caminhando pelos corredores de cima, indo de um lado para o outro. Diante disso, o mestre eletricista riu e perguntou do que ele estava falando, dizendo que o vigilante estava na entrada enquanto apontava para a guarita visível de onde estávamos.
O rapaz ficou em silêncio, pensativo, e não disse mais nada. Mais tarde, quando a chuva diminuiu, recolhemos tudo e fomos embora. Não tocamos mais no assunto naquela tarde. No dia seguinte aconteceu algo que já não pude ignorar, e na verdade ninguém mais pôde. Estávamos trabalhando dentro de uma sala grande, com vários cubículos e um corredor longo, de aproximadamente 15 metros. Os ajudantes estavam passando os cabos, enquanto eu dava orientações ao mestre sobre como iríamos instalar as novas luminárias no teto. Nesse momento, pela visão periférica, notei algo ao fundo do corredor. Quando terminei de falar, virei completamente. Foi então que vi claramente uma mulher. Ela usava uma roupa que não combinava em nada com a época. Era um vestido antigo muito elegante e volumoso, de cor branca, com adornos e padrões costurados com um fio que parecia metálico, como se fosse ouro. Até onde pude perceber, a mulher parecia completamente normal. Não tinha uma aparência assustadora nem grotesca. Não sei se era por causa da distância, mas notei que ela usava um penteado de gala e que sua pele era extremamente pálida. Naquele momento, diante do que eu estava vendo, fiquei mais intrigado do que assustado. Porém, essa sensação mudou quando percebi que aquela mulher não tocava o chão. Ela flutuava, mais ou menos a uns 40 centímetros do piso. Foi aí que entendi que aquilo não era normal. Enquanto isso, a figura simplesmente se virou e começou a se afastar na direção oposta, flutuando como se estivesse deslizando em direção a uma pequena sala de depósito de cerca de 20 metros quadrados, usada para guardar material de escritório. Com a desculpa de verificar por onde passaríamos a tubulação naquela área, pedi ao mestre que me acompanhasse. Sem dizer nada a ele, entramos no depósito quase imediatamente, mas não havia ninguém lá. Não havia como alguém ter saído sem que tivéssemos visto. Isso me deixou completamente confuso e, sendo sincero, muito assustado. Ainda assim, preferi não comentar nada, pois um dos ajudantes era muito nervoso e eu não queria que isso atrapalhasse o trabalho. Nos dias seguintes, nada mais foi visto de forma direta. No entanto, começaram a surgir sons estranhos, passos nos corredores quando todos estávamos juntos, risadas, murmúrios incompreensíveis e barulhos como se alguém estivesse arrastando algo. Para não dar importância demais ao assunto, decidimos ligar uma caixa de som com música em volume alto e atribuir aqueles sons ao exterior do prédio por conta da temperatura. Quando já estávamos perto de concluir o projeto, e depois de realizar a manutenção dos equipamentos de ar-condicionado, subi sozinho até a cobertura para tirar fotos como evidência do trabalho. Terminei o que precisava fazer e, ao me virar para ir em direção às escadas, me deparei com algo que até hoje não consigo explicar. A cerca de 3 metros à minha frente, estavam parados 3 homens me observando. Eles usavam ternos pretos, com camisa, gravata borboleta e chapéus exageradamente altos de aproximadamente 60 centímetros. O mais aterrador não era a roupa, mas o rosto. Onde deveriam estar os olhos, o nariz e a boca, não havia absolutamente nada. Era como se seus rostos tivessem sido apagados. Senti os pelos do meu corpo se arrepiarem. Comecei a caminhar em direção às escadas, sem virar completamente as costas para eles, tentando mantê-los sempre no meu campo de visão. Não corri, mas apressei o passo o máximo que pude sem deixar de observá-los. Antes de descer, olhei mais uma vez e eles já não estavam lá. Simplesmente haviam desaparecido. Felizmente, depois disso, não voltei a ver nada estranho no prédio. Concluímos o trabalho e fomos embora sem maiores incidentes. Ainda assim, a experiência ficou gravada em minha memória. Algum tempo depois, contando essa história em uma reunião de família, alguém comentou que a descrição daqueles homens se parecia muito com as figuras presentes nas pinturas de René Magritte. Eu não conhecia esse pintor, então pedi que me mostrassem uma de suas obras. No momento em que a vi, aquela mesma sensação de desconforto que senti na cobertura voltou com força.
Não sei explicar com certeza o que foi aquilo que vi, nem por que se manifestou daquela forma. Se algum de vocês souber o que pode ter sido, ou já viveu algo semelhante, ficarei muito grato se compartilhar. Obrigado pela atenção. Quando eu tinha 9 anos, minha família fez uma viagem para um resort de esqui na Virgínia Ocidental. Meu pai estava determinado a aproveitar ao máximo o dinheiro gasto, então colocou todo mundo nas pistas 20 minutos antes mesmo dos teleféricos começarem a funcionar. Estava algo em torno de 9 graus negativo, e perto da hora do almoço, minha mãe e eu já estávamos com frio demais para continuar nos divertindo. Decidimos ir ao refeitório tomar chocolate quente, enquanto meu pai e meu irmão ficaram para fazer mais algumas descidas mais avançadas. Combinamos de nos encontrar para almoçar cerca de 1 hora depois. Minha mãe e eu pegamos nossos chocolates quentes e começamos a nos aquecer. Quando já estava me sentindo melhor, notei que a pista infantil ficava logo do lado de fora do prédio. Perguntei à minha mãe se eu podia fazer algumas descidas enquanto esperávamos meu pai e meu irmão voltarem. Normalmente ela era extremamente cautelosa em deixar eu ou meu irmão fazermos qualquer coisa sozinhos, mas naquela posição ela conseguia ver a pista pela janela e provavelmente por isso disse que sim. No começo, tudo correu bem. Eu estava empolgado por estar sozinho e me sentia invencível, descendo uma pista fácil depois de ter encarado trechos mais difíceis com meus pais. Desci algumas vezes e estava me sentindo ótimo quando comecei a notar que estava passando pelo mesmo homem repetidas vezes. Ele era muito marcante no meio das famílias com roupas de esqui. Usava um traje meio anos 90. Era alto, vestia algo parecido com um casaco longo preto, tinha uma barba escura grande, óculos de armação preta e um chapéu preto com aba, quase como uma cartola curta. Não sei o nome exato do estilo, mas parecia uma cartola mais informal. Para mim, com 9 anos, a aparência dele me assustou um pouco e me lembrou um vilão de desenho animado. Comecei a sentir que estava vendo aquele homem o tempo todo. Não era uma pista grande, mas parecia que cruzávamos um com o outro muito mais do que eu cruzava com qualquer outra pessoa. Também comecei a ter a sensação de que ele tentava pegar o teleférico comigo, como se esperasse eu entrar na fila primeiro, mesmo que nunca acabássemos sentando juntos no teleférico. Eu não sabia se estava sendo paranoico ou se ele realmente estava aparecendo com frequência demais, então resolvi testar. Na próxima descida, desci normalmente sabendo que ele estava algumas cadeiras atrás de mim e provavelmente desceria também. Quando eu estava mais ou menos no meio da pista, parei de repente e ele passou por mim. Foi aí que ficou estranho. Depois de passar por mim, o homem desceu um pouco mais e então se jogou no chão de um jeito controlado. Sentou, me observou passar e logo em seguida se levantou e desceu o resto da pista, entrando na fila do teleférico algumas pessoas atrás de mim. Não sei o que ele disse, mas ele falou com todas as pessoas que estavam entre nós dois e conseguiu ficar exatamente atrás de mim quando eu estava prestes a embarcar. Quando a cadeira estava chegando, ele se levantou ao meu lado e tentou entrar comigo. No último segundo, fingi inocência e disse: "Ah, desculpa, pode ir." E dei um passo para trás para deixá-lo entrar. Ele pareceu surpreso, mas embarcou sozinho. E eu fui na cadeira seguinte com uma mãe e a filha dela. Elas eram simpáticas e conversamos durante o trajeto. Por algum motivo eu estava tão nervoso e abalado que nem contei para elas sobre o homem. Eu só torcia para que parecesse que eu estava com a família delas, ou pelo menos que desse a impressão de que alguém estava prestando atenção em mim. A essa altura, eu já tinha certeza de que aquele cara tinha me escolhido de propósito. E todas as advertências de "não fale com estranhos" que meus pais me ensinaram ao longo dos anos me diziam que era hora de achar minha mãe. Decidi que assim que chegasse ao topo,
desceria direto para o refeitório. Mas não foi o que aconteceu. Saí do teleférico, me despedi da mãe e imediatamente fui abordado pelo homem. Ele claramente estava me esperando lá em cima. Ele veio direto até mim e perguntou: "Você está sozinho?" É engraçado pensar agora, mas na hora eu me senti meio insultado com a pergunta. Parecia exatamente aquelas frases clichês que meus pais usavam quando nos ensinavam sobre estranhos. Eu não acreditava que aquele cara não tinha pensado em algo menos óbvio para perguntar. Acho que essa audácia toda me impediu de ficar tão assustado quanto eu poderia ter ficado. Fez tudo parecer um jogo, uma simulação, e talvez isso tenha me ajudado a agir com naturalidade. Respondi de forma direta, dizendo que não estava sozinho, e apontei para um homem e um adolescente próximos, dizendo que eram meu pai e meu irmão. Depois saí calmamente como se a pergunta dele não tivesse sido estranha e desci direto para o refeitório onde encontrei minha mãe. Contei tudo para ela e, enquanto eu explicava, vi o homem entrar no prédio e começar a andar com a cabeça erguida, escaneando o lugar como se procurasse alguém. Minha mãe ficou realmente assustada e não me deixou sair nem para pegar comida. Meu pai e meu irmão chegaram pouco depois e minha mãe contou a história para o meu pai. Ele minimizou, dizendo que provavelmente era só alguém esquisito tentando cuidar de mim. Mas minha mãe não acreditou e eu também não. Eu penso naquele homem de vez em quando e me pergunto o que realmente estava acontecendo. Por que ele estava vestido de um jeito tão estranho e fora de época para estar esquiando? Por que ele só ficava na pista infantil se não parecia estar com nenhuma família? Por que tinha me notado tanto?